Afronautas, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal YouTube, Pensar Africanamente, nossa ferramenta de comunicação e de luta, ferramenta de disseminação de conteúdos, de história, cultura, tradição, ancestralidade, ferramenta de disputa de narrativa, de afirmação dos nossos direitos, de visibilização das nossas lutas por justiça e equidade pelo mundo. E hoje nós vamos conversar sobre a Marcha de Washington. Próxima semana, segunda-feira, completa 60 anos. Eu estou puxando o pessoal que está aí no Instagram. Eu abri aqui com vocês só rapidinho para convidar vocês para vir para cá para o YouTube acompanhar nosso diálogo de hoje, que é sobre a Marcha de Washington, 60 anos. Então, estou aqui só para convocar vocês, viu? Venham para cá para o YouTube, Pensar Africanamente. Vocês encontram o link aí na bio e venham participar do diálogo conosco. A Marcha de Washington, né, gente, que reuniu mais de 250 mil pessoas na capital. E que tem uma importância fundamental, não só para as lutas negras nos Estados Unidos, como para as lutas negras no mundo. E acho que uma marca que ninguém esquece da Marcha de Washington é a fala de Martin Luther King, né? Aquela frase que vem sendo repetida mundo afora desde então, né? I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Bem como também ele preconizando um mundo em que as pessoas não seriam julgadas pela cor da pele, sim pelo caráter, né? Em que as pessoas seriam tratadas como iguais. 60 anos depois, no que avançamos? No que retrocedemos? Como estão as coisas? Nós vamos conversar com nossas duas convidadas, que eu já vou trazer aqui para a sala, já apresento para vocês. Faço já a apresentação de vocês. Só rapidamente, o pessoal que está no Instagram, só para lembrar, eu estou aqui só para convocar vocês para vir para o YouTube, tá? Nós vamos conversar aqui no YouTube sobre os 60 anos da Marcha de Washington. Deixa eu cumprimentar o pessoal que já chegou. Lembrando que nós estamos transmitindo no YouTube, Pensar Africanamente, no Facebook, Pensar Africanamente, e no Facebook, na página da Mana Tânia de Carvalho, lá de Angola. Então, ela sempre cede para nós, aos sábados, a página dela, para que possamos aumentar o alcance dos nossos diálogos. Eu sou sempre muito grata por essa parceria generosa. Sempre temos uma audiência muito boa dos nossos irmãos, nossas irmãs de Angola. Aliás, só para lembrar, né, presidente Lula e comitiva passando por Angola essa semana, e nós aqui na esperança de que esse governo apresente possibilidades de real proximidade e de reais acordos que sejam positivos, não só para o Brasil, mas também para os nossos irmãos e nossas irmãs angolanas. Veja só, Adriano Coutinho passou aí mais cedo. Adriano Coutinho nos acompanha sempre, de Ananindeua, região metropolitana de Belém, ele dizendo, aguardando esse encontro maravilhoso. Irene Zilda também. Deixa eu ver quem mais está chegando aí. Marlúcia Olímpio, Mari Noeli, Sônia Maciel. É assim, gente, quem turbina as nossas atividades aqui no canal são vocês, né? Então, vocês já pegam o link. Você pode estar no YouTube, no Facebook, na página da Mana Tânia de Carvalho. A questão é, pega o link, compartilha geral. Já dá seu like, esse dedinho aí para cima, esse positivo. Pode parecer pouco, mas nos ajuda também na luta no mundo virtual com algoritmos. São inteligências artificiais construídas por mentes naturalmente racistas, portanto, tendem a não dar visibilidade para nossas pautas. Quem dá visibilidade é vocês. Vamos compartilhar, chamar geral para se juntar a nós aqui. Vocês devem estar perguntando, cadê Micaela Harrison? Ela entra daqui a pouquinho, tá? Ela já me mandou mensagem que daqui a pouco ela está entrando.
Ela já esteve aqui no canal várias vezes, vocês conhecem, né? Acho que a voz dela, a música, a potência da música dela vale muito a pena esperar. Olha aí o pessoal chegando. É assim, quanto mais vocês compartilham, mais chega. Sheila Santos, Freide José, Maria do Rosário, professora Cláudia Nascimento, que bom que você está aí, muito obrigada. O pessoal do Ler para Viver, ó, o Freide José dizendo, estou ligado desde Luanda. É isso, gente, vocês vão entrando e vão compartilhando e arrastando geral para cá. Deixa fazer aquela apresentação formal, resumidíssima das nossas convidadas, porque, embora sejam jovens, têm uma trajetória já muito grande de ativismo, de pesquisas, de estudos. Professora Fernanda Barros dos Santos, ela é professora adjunta do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da pós-graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos na mesma instituição. Doutora em Ciência Política, mestre em História Comparada, graduada e licenciada em Ciências Sociais. Professora Gladys Mitchell-Watar, olha, eu tentando pronunciar o nome dela, não vai sair correto, mas sai mais ou menos. Ela que é PhD, é Dan Blue Edward Chair of Political Science na North Carolina Central University, estuda política racial no Brasil, ação afirmativa e a intersecção de bem-estar social, raça e gênero. Seu livro atual, The Politics of Survival, The Political Opinions of Social Welfare Beneficiaries in Brazil and USA, foi publicado pela Columbia University Press em 2023. É autora também de outros livros e textos, é doutorada em Ciência Política pela Universidade de Chicago e pela Universidade of Michigan, Ann Arbor, e bacharel pela Duke University. Micaela Harrison, que chega daqui a pouquinho, começou a cantar aos 5 anos de idade. Seu estilo musical incorpora suas raízes do gospel, bem como uma variada gama de gêneros, incluindo blues, rhythm and blues, soul, samba, MPB, freedom songs, música africana tradicional e o jazz, da cidade maravilhosa onde ela morou durante 17 anos, Nova Orleans. Ela que está no Brasil nesse momento e daqui a pouquinho estará conosco para poder trazer um pouco da sua música. Vamos ver, a professora Luciane Soares chegando aí, gente. Esse mês de setembro volta a coluna da professora Luciane Soares, viu? Eu nem sei qual é o tema, mas com certeza ela vai trazer alguma pauta relevante e potente aqui para o nosso canal. Maria do Rosário, hora de energizar a alma com essas mulheres poderosas, de Djalma Santos, de Salvador. Deixa eu ver, Leandro Abreu, esse canal é um dos quilombos virtuais mais importantes que temos. Lisa Bompis, dizendo, Silvani, Ngazaquidila, Angola te ama, minha mãe, tia, professora, minha influenciadora favorita, minha irmã. Muito obrigada pelo carinho e por estar aí conosco, acompanhando nosso diálogo de hoje. E eu amo nossos irmãos, nossas irmãs de Angola também, essa presença imensa de pessoas brasileiras em Angola e essa presença imensa de pessoas angolanas no Brasil, tanto essa presença imensa, resultado do crime do tráfico transatlântico, como a presença atual de migrantes que trazem toda a sua riqueza cultural aqui para o Brasil, embora continuemos sendo um país que institucionalmente nega direito à população negra e à população africana. Recentemente vi que um prédio que estava ocupado por migrantes africanos, grande parte angolanos, foi desocupado sem nenhum aviso prévio aqui em São Paulo, no Brasil. E é isso, Brasil, país racista, e eu sempre penso se nossos irmãos africanos e africanas que vêm para cá chegam com essa consciência de que esse é um país perigoso para pessoas negras, mas da nossa parte, população negra, são mais do que bem-vindos e bem-vindas ao nosso país. Vamos lá, vamos ouvir nossas convidadas, então. Vamos começar com a professora Gladys. Professora Gladys, muito bem-vinda ao nosso canal Pensar Africanamente. Quando você quiser que coloque a sua apresentação,
É só me avisar, por favor. É contigo. Bom. Então, primeiro, muito obrigada para esse convite, Silvane. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo essa apresentação. Então, eu devo, ou eu posso começar com meu slide? Sim, por favor. Sim, já vou puxar os slides. Ok. Ok, já está na tela. Por favor. Muito bom. Então, eu gostaria de falar sobre a história e o contexto dessa marcha de Washington por empregos e liberdade. Então, pode passar? Obrigada. Primeiro, eu vou falar sobre o ano 1941. Os negros americanos enfrentaram discriminação nas Forças Armadas, incluindo a Segunda Guerra Mundial. Também durante esta época, nas indústrias de defesa, os negros enfrentavam discriminação e não eram contratados para empregos. O governo federal apoiava os gastos com defesa, mas não exigia igualdade de acesso ao emprego. Um exemplo, segundo a autora Nell Painter, ela escreveu que dentro da indústria aeronáutica, menos de 300 em cada 100 mil trabalhadores eram negros. Então, durante esta época, era bem difícil para negros que estavam participando na guerra por causa de discriminação, mas também para essa indústria foi muito, muito difícil ganhar emprego. Walter White, de NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, e A. Philip Randolph, da Brotherhood of Sleeping Car Porters, enviaram recomendações ao presidente Roosevelt para combater a discriminação e ameaçaram organizar uma marcha de Washington se essa questão não fosse abordada. O presidente Roosevelt assinou a Ordem Executiva 8.802, que determinava o emprego justo o emprego mais igual nas indústrias de defesa. Esta ordem não desagregou os militares ou a Força Armada. Mas, desde ele assinou essa ordem, a marcha foi cancelada. Então, este é bem importante porque a marcha de 1973 não era o primeiro marcha. Pode passar para o outro slide. Obrigada. Então, durante os anos 70, 1970, eram outros protestos e também boicotes para civis diretos. A Conferência de Liderança Cristã do Sul estava envolvida numa campanha contra a segregação e a brutalidade policial em Birmingham, Alabama, mas eram muitos manifestantes e protestos em diferentes estados, como Alabama, Mississippi e Carolina do Norte. Mas, nesse caso de Birmingham, Alabama, os militantes foram presos, incluindo Martin Luther King e o pastor Ralph Abernathy. E também durante
esse clima, James Baldwin voltou da França para os Estados Unidos porque ele queria se envolver nessa luta. Ao mesmo tempo, Medgar Evers foi assassinado em Jackson, Mississippi, em 12 de junho de 1973. Também eu tenho essa foto de Fannie Lou Hamer, que era uma mulher negra maravilhosa que era lutando para direitos civis do povo negro, especialmente em Mississippi. Então, nesse clima, A. Philip Randolph e Bayard Rustin, pode passar. Obrigada. Organizaram a marcha de Washington. E essa marcha foi por empregos e liberdade. John Lewis, obrigada. John Lewis, do Comitê de Coordenação Estudantil Não Violenta, ou Student Nonviolent Coordinating Committee, também queria discutir a brutalidade policial. Mas os líderes da marcha falavam que ele não deve tocar esse tema, porque é algo muito pesado. Então, como a Silvani já mencionou, muitas pessoas se conhecem essa marcha por causa do discurso de Martin Luther King, do discurso de I Have a Dream. Mas o objetivo era empregos e também liberdade, como direitos civis para votar, para desagregar diferentes setores da sociedade. Então, depois dessa marcha, a violência contra os negros continuou, como o bombardeio da Igreja Batista da 16th Street, em Birmingham, que matou 4 meninas. Este era um caso muito, muito famoso. E também, durante esse tempo, era mais grupos, como o Black Panther Party, que queria tocar esse tema de brutalidade policial. Então, pode ver que era uma continuidade das pessoas ou militantes que querem falar sobre brutalidade policial. Em 1974, a Lei dos Direitos Civis foram implementado para desagregar espaços públicos e para promover igualdade de oportunidades no emprego. No entanto, como John Lewis apontou, não abordou a brutalidade policial. Então, era uma lei dos direitos civis, mas era para empregos e desagregar espaços públicos. Esses direitos vieram com a lei. Esses direitos para o direito de voto para negros vieram com a Lei dos Direitos de Voto de 1975. Porque no passado era exames ou testes que muitas vezes desqualificaram os negros para votar, porque pode ter um exame como você sabe como ou quantos, não sei, bolinhos que nós temos dentro um jarra ou algo assim. Era coisas ridículas. Então, mas era o fim desses tipos de exames para desqualificar os negros votar. Mas também, ao mesmo tempo, foram implementados programas sociais, como se chama Head Start,
que é um programa para crianças de baixa renda. E também outros programas, se chama programas de grande sociedade, como Medicare e Medicaid foram implementados, e são programas para segurança de saúde. Então, esses programas de grande sociedade e também essa lei de direitos civis ajudaram a comunidade negra. Então, pode ver um pouco de progresso. Ok, pode passar. Mas agora, eu quero finalizar falando sobre a situação dos negros hoje. Acho que muitas pessoas já sabem sobre isso. A decisão do Supremo Tribunal sobre ações afirmativas. Então, agora, aqui, é inconstitucional ações afirmativas, bem diferente que no Brasil, onde vocês têm cotas. E também, acho que era o ano 2022, nós temos essas aulas, aqui se chama Advanced Placement, mas são aulas avançadas, onde estudantes de ensino médio podem ganhar créditos que eles podem utilizar para a universidade. Então, agora tem uma aula de história negra. Este é bem diferente, mas o problema é que algumas pessoas não gostam, algumas pessoas conservadoras não gostam de ter uma aula sobre a história negra. Então, algumas e muitas escolas do ensino médio não têm essas aulas. Mas para as escolas que têm, os estudantes não podem ganhar crédito para essa aula. Então, agora esse é um desafio. Também acho que vocês já sabem sobre ataque na teoria raça crítica ou critical race theory, mas na realidade é um ataque na história negra nas escolas. Então, agora não é muito comum para escolas públicas ter aulas que ensinam a história negra. Então, esse já é a situação. E agora nós temos pessoas que não querem aulas dentro dessas escolas que já não ofereciam muitas aulas sobre história negra. Então, este também é a realidade agora. Também, em termos de brutalidade policial, os negros, que representam 13% da população dos Estados Unidos, representaram 27% dos mortos a tiros e mortos pela polícia em 2021. E também os negros americanos estão encarcerados em prisões estaduais quase 5 vezes mais que os americanos brancos. E também, em termos de educação, em estados como Califórnia, dentro do sistema de Universidade de Califórnia, tem muito subrepresentação da população negra nessas universidades. Por exemplo, dentro do sistema de Universidade de Califórnia, tem 32% asiáticos, Asians, 22% latinos, 22% de brancos e 4,5% de negros. Então, já não tem muitos
estudantes negros nessas universidades. E agora nós temos essa decisão do Supremo Tribunal, então é bem difícil agora. E para fechar, gostaria de falar um pouco sobre desigualdade de riqueza, que é diferente de desigualdade de renda. Então, tem para os negros aqui há uma desigualdade muito grande entre a riqueza dos negros e a riqueza dos brancos. Por exemplo, a disparidade de riqueza racial é como os negros americanos 70% inferior ou menos das famílias negras. Então, vou acabar com essa apresentação, mas muito obrigada e eu estou aberto para as perguntas depois de minha colega Fernanda. Obrigada, professora Gladys. Assim lá como aqui, né? Depois, na segunda rodada, a professora Luciana já está trazendo aqui uma pergunta, mas eu coloco para vocês, para a gente retomar na segunda rodada. Professora Fernanda, muito obrigada, seja bem-vinda. É contigo, puxa a sua apresentação aí, a hora que você quiser que mostre, por favor. Tá ótimo. Muito obrigada, Silvani, pelo convite. Muito obrigada, Gladys. Estou muito feliz de estar aqui no canal Pensar Africanamente. Eu vou falar um pouquinho, eu sou uma mulher negra, de pele escura, e estou usando um vestido verde e estou com um cabelo curto, liso. Bom, retomando um pouco da fala da Gladys, eu vou fazer apenas alguns incrementos, né? É interessante notar que a própria Declaração Americana, ela vai trazer ali que todos os homens nascem iguais, dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776, formulada por Thomas Jefferson, e nesse momento, você tem na mirada norte-americana, esse momento histórico, essa migração dos colônios britânicos, né, para os Estados Unidos, aí reunidos ali na Filadélfia, cerca de 56 delegados vão fazer essa declaração de independência e fundamentar os Estados Unidos nesses parâmetros. Então, lembre-se bem de 4 de julho, liberdade, igualdade e felicidade. Mas é importante perceber que 56 signatários dessa declaração são proprietários de escravos. Então, recordando Du Bois, né, que vai falar sobre as almas da gente negra, ele é um historiador, o primeiro negro a entrar em Harvard, né, e ser um PhD, um pós-doutor também. Ele vem trazendo que a questão da raça nos Estados Unidos é uma questão bélica. Então, ele fala, olha, se você quer perceber um problema na América, é a questão racial. E, de fato, a Guerra de Secessão vai ser um desses movimentos. Então, trazendo aqui um pouco mais do que a Gladys já tinha falado, eu fiz alguns slides aqui para ajudar a gente nessa caminhada. Você tem aqui a marcha, não sei se todo mundo está conseguindo ver, mas você tem a marcha bem referendada pela Gladys, né, em relação aos direitos civis, aí tem Dr. Martin Luther King, mas você tem também outras mulheres que não são muito mencionadas ao longo da história, você tem a proeminência de Rosa Parks, dentre outras mulheres que participavam, Nina Simone, que participaram ativamente pela luta dos direitos civis. Eu trouxe um pouquinho desse panorama histórico ali em relação à declaração, porque você tem Norte e Sul tendo uma série de embates, mas justamente por conta da escravidão. Então, o dilema da América, de fato, é a questão racial. Por que eu menciono isso? Se a gente voltar 2 anos atrás, ou mais ou menos 2, 3 anos atrás, você tem ali o governo Donald Trump, onde você tem a morte do George Floyd ao longo da pandemia. Não é só a morte do George Floyd que já estava ocorrendo na mirada americana. Você tem uma série de pessoas negras sendo sufocadas e mortas pela polícia, mas você também tem uma série de problemas crônicos e estruturais do ponto de vista do desemprego, a questão educacional, o acesso à moradia com igualdade, enfim, você tem questões de serviços sociais que são desiguais em relação à população negra. Então, eu volto de novo na marcha, porque
além dessa questão da população negra, população afrodescendente, perdão, dessa população estadunidense negra, né? Você tem uma outra massa de imigrantes, né, nos Estados Unidos, e é importante retomar a fala da Gladys nesse quesito de imigração também. Embora a população negra norte-americana tenha sido trazida forçadamente para os Estados Unidos, você tem fluxos, né, ao longo das décadas de imigração. Então, você tem a migração mexicana, né, você tem essa corrida para o oeste realizada pelos estadunidenses, e aí você vai incorporando territórios, aí você vai tendo ali o fluxo de imigração dos mexicanos para os Estados Unidos. Você tem uma onda de mexicanos vindo para os Estados Unidos ali no século XVIII. Posteriormente, você tem uma onda também de migração de asiáticos, né? E você tem ali aquela questão de Pearl Harbor, que vai estigmatizar os asiáticos também enquanto subraças. Perceba que quando a gente observa as leis de Jim Crow, as leis de separação racial, ou seja, separados mas iguais, sancionada ali constitucionalmente, você tem esses estados americanos aplicando essas regras a pessoas negras, que são chamadas pessoas de cor, e por isso também esse desenvolvimento da marcha, e também você tem um fomento desses grupos vinculados à morte de pessoas negras, que a gente pode citar a KKK ou Ku Klux Klan, né? Então, os negros eram linchados dentro da mirada norte-americana, dentro do cenário norte-americano, e depois há um volume de grupos de minorias étnico-raciais que vão ser impreteridas dentro do território estadunidense. Aí, por isso eu citei ali os latinos e eu cito também os asiáticos dentro desse quesito, né? Bom, e aí, um pouquinho mais avançando, você tem esse processo aqui da composição racial. Esses dados aqui são dados oficiais formulados pelo Departamento norte-americano, de Tesouro norte-americano, onde ele vai trazer ali o número a questão do número, a quantidade, né, de racial, ou seja, essa mudança racial e étnica na composição da população norte-americana. Esses dados são muito atuais, tá? Estão ali de 1900 a 2020. Então, se você puder observar aqui no nosso gráfico, você tem um aumento dessa população branca nos Estados Unidos, chegando ali perto de 9 milhões, mais ou menos. Logo abaixo, você tem a população negra, que é bastante pequena, é uma categoria, um grupo minoritário quando comparado ao Brasil, que a gente tem 56% da população se autodeclarando negra, ou seja, dentro do invólucro pretos e pardos. Você tem um crescimento muito grande de hispânicos aqui, ó, nessa linha azulzinha, aqui crescente nos Estados Unidos, e depois você tem outras minorias que são sinalizados dentro de outros grupos, né? Então, você tem os hispânicos em maior quantidade, você tem os asiáticos, os índios americanos e aqueles habitantes do Pacífico e outras categorias. Mas perceba que a grande maioria da população dos Estados Unidos se autodeclara branca, e você vê um crescimento muito grande você tem o auge dessa população branca em 1950, em 1960 já começa a cair, e você começa a ter um aumento, de repente, ali mais gradativo de pessoas negras, mas esse pico de aumento de pessoas latinas, ele ocorre ali na década de 80, que vai explicar as migrações que eu citei para vocês, ali do século 18 e 19. Essa expansão do território americano. E aí é interessante a gente cruzar essa questão da raça, né, esse conceito étnico e a raça, observando dentro desses fluxos a questão da pobreza. Então, esses dados aqui vão até 2019, de 1959 a 2019, você tem ali 18% da população negra, essa linha aqui laranja, né, quem está conseguindo ver é uma linha laranja, que ela vai mostrando aqui as oscilações em relação à pobreza. E aí, dentro desses níveis, a população negra estadunidense ela alcança 18,8%, enquanto a população hispânica ela já alcança ali 15,7% de níveis de pobreza. A asiática, 7,3%, e a não hispânica branca, né, seria 7,3% também. Por que é importante a gente trazer essa dimensão da pobreza? A gente está falando de capital cultural e a gente está falando também de economia. Então, pessoas que não têm um grau de escolaridade aprazível para o mercado de trabalho, a gente está falando de uma quarta revolução industrial hoje que rege o mundo, né? A gente está falando de uma tecnologia de ponta, onde você precisa de pessoas altamente qualificadas. Então, nesse cenário, as pessoas mais pobres nos Estados Unidos são, de fato, os negros estadunidenses. Depois vem aqui os hispânicos de qualquer raça, e os não hispânicos, os asiáticos, ocupam a menor grau nessa escala. E aí a gente está falando de um processo de recessão. Então, esses dados são ali observados dentro do processo de recessão que houve agora há pouco, em 2019. Mais adiante, é interessante observar
esse acúmulo geracional trazido pela escravidão nos Estados Unidos. Quando a gente pensa em patrimônio líquido familiar por raça e origem hispânica, ele traz aqui um recorte de 89 a 2019, essa observação, uma média, né, familiar, de grupo familiar por raça, observando aqui essas raças que continuam acumulando renda, acumulando pecúlio e possibilitando dar o capital não só econômico, mas o capital cultural e o social. Cultural, a gente pode definir o grau de escolaridade, o econômico, quanto de renda cada família consegue obter. E educação, né? Então, quanto mais renda eu tenho, mais anos de estudo eu consigo fomentar aos meus filhos. Então, dentro desse quesito, você observa que essa linha azul do primeiro quadro se refere a pessoas brancas. Então, chegando aqui a 800 mil, o grau de pecúlio acumulado, ou seja, de renda, né, de fortuna acumulada, 800 mil dólares por família, por casas. Essa linha aqui tracejada, a roxinha, se você pode observar que vai crescendo, são os hispânicos, latinos. Então, você tem gerações de latinos nos Estados Unidos, né? Você tem os cubanos, você tem vários grupos que vêm ali da América Central também e vão conseguindo acumular fortuna nesse sentido, nesse incentivo ao trabalho, que de fato é uma das projeções da cultura norte-americana. Quando você observa essa linha aqui laranja novamente, aqui embaixo é a população negra. Perceba que ela arrecada menos de 200 mil dólares por família. Então, está muito aquém tanto dos latinos quanto dos brancos, né? E outros grupos, seria essa linha tracejada aqui em cima da linha laranja, que estão acima da própria população negra. Então, nesse quesito raça e etnicidade, até a questão do acúmulo de fortunas ou patrimônio líquido familiar, a população negra está em desvantagem. E aí, de novo, retoma a fala que isso tudo está ligado à escravidão. Perceba que os países que têm ali um passado de escravidão só conseguiram, de fato, acumular, ter uma série de acúmulos do ponto de vista do capital, justamente por essa mão de obra escrava. Então, são esses braços negros que vão fomentar a economia norte-americana, principalmente do algodão, a corrida pelo ouro, entre outras coisas, todo esse desenvolvimento. Quando você pensa também nas guerras que os Estados Unidos fez em relação a outros países, você tem um contingente muito grande de negros que são ícones da história afro-americana que não são falados, mas você tem monumentos, enfim, você tem grandes ícones nas Forças Armadas, nesse passado também que não é falado, por isso a importância do estudo da história americana, afro-americana é importante, que você tem os heróis nas Forças Armadas, você também tem senadores negros antes das leis Jim Crow, então todas essas pessoas são proeminentes nesse sentido. A própria ideia do Black Friday, ela é tecida a partir de um movimento em Nova York de pessoas brancas que vão massacrar pessoas negras ali na cidade de Nova York. Essas pessoas negras são aquelas que estão acumulando fortuna, são pertencentes à classe média, estão criando indústrias, são pessoas proeminentes, e vai ter um massacre dos brancos ressentidos em relação a essas pessoas negras. Por isso que tem esse nome Black Friday. Então, é em relação a esse momento histórico do cenário norte-americano, onde essas pessoas ricas perdem suas fortunas e são assassinadas. Eu estou falando especificamente ali de Nova York. Bom, renda familiar média por raça e origem hispânica. Então, esses dados são todos oficiais, formulados pelo Departamento norte-americano, tá? Então, aqui, ó, novamente, você tem a renda familiar por raça. Primeiramente, os asiáticos são aqueles que, dentro do período de recessão de 2020, vão acumular ali 94.903 dólares, né? Perto de ali da casa dos 100 mil dólares. Então, os asiáticos são aqueles que vão estar com uma renda média familiar em 2020 perto ali de 94 mil dólares. Logo depois você tem os brancos não asiáticos, né? Então, pessoas que se declaram brancos, mas não fazem parte do grupo hispânico, perdão. Então, eles têm ali cerca de 74 mil dólares. Logo depois, uma composição de todas as raças, 67 mil dólares. E aí você tem os hispânicos de qualquer raça, a gente pode ler ali como os latinos. Então, eles vão chegar a acumular 55 mil dólares nesse período aqui de 2020. Aqui, os negros, logo abaixo. Perceba que essa pirâmide étnico-racial, você tem ali os asiáticos em primeiro lugar, mas em último, nessa pirâmide de acumulação de renda familiar, você tem os negros com 45 mil dólares. Então, perceba que em todos os estratos da nossa análise, os negros estão em desvantagem do ponto de vista também econômico.
Como a Gladys já citou aqui, a gente tem mudanças nesse cenário institucional dados pela Suprema Corte norte-americana. É interessante atentar que quando Donald Trump ele é eleito, ele faz uma composição no Supremo Tribunal a partir de conservadores do Partido Republicano e, ainda que ele tenha saído, né, do poder de fato, ele tem muito bem costurado dentro da Suprema Corte uma maioria de conservadores, e essa maioria de conservadores que vai conseguir uma série de coisas do ponto de vista do retrocesso em relação aos direitos humanos das minorias. E uma delas, como a Gladys pontuou, foi agora de 27/6/2023, a revogação das ações afirmativas na educação superior. E aí é importante porque uma das falas nesse processo de revogação pela Suprema Corte, por esses juízes, salvo engano, 3 juízes, é importante ressaltar que eles vão trazendo uma ideia que todos esses grupos, tanto hispânicos quanto asiáticos, estariam também em desvantagem quando comparado com os negros. Então, nesses dados que eu mostrei para vocês, esses grupos hispânicos e asiáticos não estão em desvantagem com a população negra, muito pelo contrário, eles acumulam muito mais renda. E aí, com mais renda, você consegue, de fato, financiar os estudos dos seus filhos, você consegue financiar a saúde. Então, nessa análise de disparidade racial, os negros estão em desvantagem, de fato, que vai trazer consequências no que tange a entrada na educação superior. Como a gente sabe, a educação superior nos Estados Unidos ela é paga, ela é privada, né? Você precisa ter um fundo para, de fato, conseguir ter entrada na educação superior. Aí você tem esse outro quadro também, que é do Departamento de Educação, de 2018, que mostra o percentual em relação a pessoas negras, brancas, hispânicas, asiáticas, índios, né, americanos e outras raças. Aqueles que conseguiram, de fato, ter um tipo de associação com o diploma e aqueles que têm o diploma do ensino superior. Então, aqui os dados são de 2015 a 2016. Perceba, então, que os brancos ali no primeiro quadro têm um percentual de homens que têm ali, são diplomados, e 60% de mulheres que são diplomadas, pessoas brancas. Logo depois, em seguida, vem pessoas negras com 33% de homens diplomados e 67% de mulheres diplomadas. A gente passa mais adiante, ali com o diploma de ensino superior, que está falando aqui, Bachelor Degrees, você percebe que estão 44% de homens diplomados e 56% de mulheres brancas. Aí cai ali para 36% o número de homens negros diplomados. De novo, os hispânicos começam a ultrapassar os negros em questão de diplomas. 46% são os asiáticos, por isso esse acúmulo de riqueza. Se você fizer um cruzamento entre os dados que eu trouxe de riqueza dos asiáticos e os dados em relação à educação, eles despontam tanto dos brancos quanto dos hispânicos em 46%. Os nativos americanos, que seriam os indígenas, né, em 39%, e outras raças em 41%. Então, observando esse gráfico aqui de diplomados com bacharelado. Então, observe que é proporcional ao acúmulo de renda familiar. E aqui há uma outra média da educação por raça e etnicidade, mostrando aqui os asiáticos novamente, aí faz uma distribuição de quem seriam esses grupos asiáticos, tá? Para a gente ter uma compreensão maior. Então, 54% desse grupo de adultos de 25 anos ou mais que tem o diploma de bacharel. Então, os chineses, 55%, os filipinos, 50%, japoneses, 52%, coreanos, 56%, num total de 70%. Então, só para ter uma ideia de quem são esse grupo de asiáticos que a gente está chamando a atenção para esse acúmulo de educacional e de riqueza. Outro grupo que eu trouxe, eu estava comentando dos hispânicos, né, que chega a 15% de pessoas adultas com 25 anos ou mais, bachareladas, diplomadas. Então, você tem os cubanos com 27%, dominicanos com 18%, mexicanos com 11%, porto-riquenhos com 18%. E aí, esses hispânicos, no geral, vão somar ali um total de 15% no relatório geral. Então, perceba que eles também têm, entre eles, uma composição que você pode perfilar entre etnias, né, entre grupos de nacionalidade, e os cubanos ali, junto com os hispânicos, somam ali 15%, mas no total são aqueles que alcançam maior escolarização. Agora, a pós-graduação, aqueles que têm mestrado e doutorado, tá? Por cor. Então, novamente, esses dados são dados oficiais fomentados pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Não são dados que eu mesma formulei. Colhi dados oficiais. Então, os brancos aqui alcançam 79% daqueles que são mestres
aqui em 2000. Em 2015, esse número cai para 66%. Os negros alcançam 9% em 2000, já em 2015 eles representam 14%. Em relação a 77% de doutores, você tem 77% de doutores brancos na América, 7% de doutores negros. Já em 2015, você tem 68% de doutores brancos e 9% de doutores negros. Perceba que há uma elevação de doutores negros ao decorrer do tempo. Isso tudo é fruto do quê? Das ações afirmativas, que de fato vão permitir que os afrodescendentes, enfim, os afro-americanos consigam entrar no ensino superior e até dar a sua continuidade na educação superior. Novamente, você tem os asiáticos, que seria aqui essa quarta linha, em 6% em 2000, e depois, em 2015, esses asiáticos chegam a 7%. Perceba que já em 2000, em 11%, eles já têm o doutorado. Em 2015, eles alcançam 13%. Perceba que os asiáticos só estão se elevando dentro dessa cadeia relacionada à aquisição dos diplomas de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Então, elevação muito maior. Os hispânicos têm um crescimento também de 5% para 10% em 2015 e depois, para o doutorado, eles vão alcançando ali de 5% para 8%. Mas a grande corrida, a grande desvencilhar aqui, você observa que são os asiáticos. Desemprego, então essa correlação. Então a gente faz uma observação, principalmente quando a gente trabalha com Pierre Bourdieu, entre outros autores, até os economistas. Quanto maior o meu grau de escolaridade, maior a minha facilidade de estar empregada e, de fato, ter uma remuneração compatível com o meu grau de escolaridade. Os economistas vão estar observando esse capital humano. Agora, quando eu observo o desemprego numa escala de pessoas de 25 a 64 anos de idade por raça, etnia e educação, você observa ali que pessoas com menos educação vão estar desempregadas. Então, essa primeira fileira aqui seriam dos brancos em 10%. Esse verde mais escuro são os brancos com menos educação, estaria ali em 10% de linha de desemprego. Com o ensino médio completo em 5% e aqueles que têm o diploma em 2%. Então, a teoria, de fato, que quanto mais estudos e mais emprego e maiores salários, de fato, ela corrobora quando observa o desemprego. As pessoas com menos escolaridade, representam essa linha verde, vão estar desempregadas. Vendo aqui por raça, os brancos comparando com os negros, aqueles negros que não têm ensino médio completo alcançam 18%. Isso são dados de 2016. Aqueles com ensino fundamental, com ensino médio já completo vão alcançar 10%. E aí 4% aqueles que têm o bacharelado. Os hispânicos, a mesma coisa. Perceba que asiáticos, hispânicos e indígenas americanos, enfim, do Alasca, nativos, eles têm ali os negros e esses nativos são aqueles que têm o maior índice de desemprego, tá? Os negros em 18% e esses índios americanos indígenas em 19%. Perceba, e também tem um maior grau de ausência de escolaridade, ou seja, menos ensino médio completo. Então, eles têm os menores índices de educação e são aqueles que estão mais nas filas do desemprego. Perceba que as políticas públicas direcionadas a esses grupos étnicos, a partir desses dados, dessas estatísticas, vai corroborar a políticas públicas focalizadas, que vai trazer o quê? Uma diminuição dessas disparidades que a gente observa que é por conta da raça e da etnicidade. Bom, eu termino por aqui, eu não sei se eu já alcancei o meu tempo de fala, deixa eu sair daqui novamente, por aqui, um minutinho. Não sei se eu alcancei o meu tempo de fala, mas eu só estou trazendo para vocês um retrato da América que não é falada, e também eu estou tocando nesse ponto justamente pela fala do governador da Flórida atual, que é o Ron DeSantis, do Partido Republicano, que está tentando aí já pensar numa possível candidatura, caso Donald Trump não possa participar dessa corrida eleitoral para a presidência, e ele tem trazido na fala dele justamente o que a Gladys falou, ou seja, que a escravidão foi um bem para a população afro-americana e, em segunda medida, ele está falando também em contrariedade à imigração. A gente sabe que o país, os Estados Unidos, é formado por várias etnias, vários grupos. A gente conseguiu observar que os brancos não estão perdendo o seu poderio, muito pelo contrário, a supremacia branca tem dado a sua continuidade, seu perfilamento no campo político, cultural, no campo econômico, e como há uma dominação no campo legislativo,
legislativo, no judiciário, dessa presença branca, a gente observa que há uma retaliação, mesmo que nós tenhamos avançado, mesmo que a luta do Dr. King, entre outros líderes afro-americanos, tenham feito ali em relação à equidade, à justiça social. Então, tudo isso está num descompasso, a gente observa hoje um descompasso, tanto do nível do ponto de vista do acúmulo de riqueza, quanto do ponto de vista educacional, entendendo que a educação superior é uma das principais portas para que você tenha uma mobilidade social dos mais pobres, e esses mais pobres têm uma cor, têm uma raça, têm uma nacionalidade. Então, eu agradeço muito, estou aberta aí a questões e perguntas a serem postuladas. Obrigada. Obrigada, professora Fernanda, muito obrigada. Aqui, o pessoal está dizendo aqui que aula primorosa, que primorosa apresentação. A professora Luciane dizendo, discutimos aqui este avanço da supremacia branca e dos ataques a comunidades negras e latinas. Veja só, nós temos 2 perguntas colocadas para vocês, mas se alguém mais tiver pergunta, está na hora de colocar, aproveitem para colocar, por favor, porque aí a gente volta para na segunda rodada das nossas convidadas. Mandei mensagem para a Micaela aqui, porque ela me disse que entraria mais tarde, ela me respondendo, que ela tinha um compromisso. Vamos ver se ela entra logo, porque a gente quer ouvir música também. Música nos ajuda a respirar também, né? Vamos ver se ela consegue entrar logo. Muito bem, vamos. O que nós temos aqui? Nos trouxeram. Bom, a professora Luciane, eu acho que a questão dela é a seguinte: a gente, grande parcela dos movimentos negros no Brasil miram, obviamente, e se inspiram muito nos movimentos negros dos Estados Unidos, né? E quando a gente vê o retrocesso acontecendo lá, de alguma forma, as pessoas aqui ficam muito receosas, não só aqui, eu acho que em outras partes também do mundo, mas, como a professora Gladys disse, nós acabamos de ter a aprovação da continuidade da lei de cotas no Brasil, com algumas poucas alterações, então a gente respira, até porque nós temos um atraso imenso na conquista de ações afirmativas em relação aos Estados Unidos, né? A questão da ação afirmativa lá começou bem anterior às nossas conquistas nesse sentido no Brasil. E com um detalhe importante, né? Nós somos aqui maioria da população, então esse prejuízo acaba sendo impactando numa outra dimensão aqui para nós no Brasil. Mas aí a professora Luciane pergunta, e eu acho que, mas como houve todo esse retrocesso nos Estados Unidos, né? Que aconteceu na conjuntura dos últimos anos nos Estados Unidos para a gente estar vivenciando esses retrocessos? Eu acho que o mundo está vivenciando retrocessos, na verdade, mas a gente quer ouvir as convidadas. A Aline pergunta para a professora Gladys, gostaria de saber se a disparidade econômica entre brancos e negros leva em consideração os imigrantes legais e ilegais. De alguma forma, Fernanda trouxe, a Aline mesmo disse, trouxe isso na apresentação dela, mas a gente pode também ouvir a opinião de professora Gladys. Estou dando mais um minutinho para vocês, para que possam colocar as suas perguntas, conferindo aqui. Olha só, a Micaela dizendo que está entrando problema de saúde gravíssimo com uma amiga dela e que ela está acompanhando, mas que em poucos minutos ela continua a apresentação. Em poucos minutos ela consegue entrar aqui. Enquanto isso, deixa eu convidar vocês a baixar nos seus aparelhos o aplicativo Áfricas, né, para que vocês possam, é um espaço que reúne as principais notícias que saem no Guelé 10, no Mundo Negro, no Alma Preta, no IG, no UOL, lá você consegue ver meio que concentrado as matérias que saem sobre as nossas questões, as nossas pautas e os nossos interesses. Está aí para vocês baixarem os seus aparelhos. Lembrando que hoje também no Brasil nós tivemos uma grande perda, né, no campo da música, que é a MC Marcinho. Os nossos e as nossas morrem muito cedo, né? 40 e poucos anos, a MC Marcinho, que teve uma importância muito grande na cultura do funk,
no estado, no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, e lá se foi MC Marcinho, tão jovem, ficou durante muito tempo na fila de espera de transplante de coração, isso não se viabilizou, estava aí internado, acho que desde junho, e foi piorando. Então, hoje perdemos MC Marcinho, mas o legado dele está aí, forte, mais forte do que nunca, e vai continuar nos animando com sua música nos nossos processos de luta. Vamos dialogando com essas duas perguntas, então? Enquanto isso, a gente vê se entra mais alguma. Nós temos, então, uma pergunta da professora Luciana, querendo entender como é que se deu esse processo de retrocesso nos Estados Unidos, e a Aline, sobre essa questão da disparidade econômica entre brancos e negros, se leva-se em consideração também a questão dos imigrantes legais e ilegais. Professora Gladys, por favor. Ok. Então, eu vou falar sobre a pergunta sobre o retrocesso. Então, durante ou depois da eleição de Obama, em 2008, era uma aumenta dos, se chama hate groups, ou grupos de odeio aqui, ou grupos da extrema direita. Então, por exemplo, era grupos como Tea Party, mas também era uma pesquisa em 2012 que descobriu que era uma aumenta de hate groups de 755%. Então, depois da eleição de Obama, você pode ver muitos grupos da extrema-direita em toda parte dos Estados Unidos. E continuou até a Trump, quando ele era presidente. Então, não era algo que começou agora em 2023 ou 2022. É a história, óbvio, mas também com a eleição de um homem negro, diferentes grupos brancos da extrema-direita estavam organizando, porque esses grupos, como a Fernanda já falou, há brancos aqui que acham que nós estamos pedindo poder, coisas assim. Então, esses grupos pensam que se o país tem um presidente negro, eles vão pedir o poder. Então, esse primeiro, queria dizer que o retrocesso é porque esses grupos já estavam organizando por muitos anos. E também o que é muito importante aqui é que os políticos locais, como da cidade, do estado, são muito importantes. Em alguns casos, são mais importantes do político de presidente, porque vai ter um impacto bem próximo para as pessoas da comunidade. Então, esses desafios dentro das escolas estão para cada cidade, também para o estado, como você pode ver o que está acontecendo em Flórida. Então, é um resultado, esses retrocessos são resultados de muita mobilização da extrema-direita. E para a outra pergunta, vou deixar para a Fernanda, em termos de imigrantes. Tá certo, já vou te passando, Fernanda, por favor. Você poderia repetir de novo a pergunta, Silvani, porque eu perdi um detalhe.
Tá fechado o microfone, desculpa. Tá, já vou colocar para você. A gente tem uma terceira pergunta que entrou aqui. Uhum. E o pessoal que está chegando agora para acompanhar, o Matheus, que está nos acompanhando de Malange, e outras pessoas, podem ficar tranquilos, tranquilas, que terminando aqui, esse material fica à disposição de vocês para assistir o que perderam. Então, vocês podem continuar compartilhando, continuar chamando geral. O pessoal que chega depois, não tem problema, Jaqueline chegando aí, deixa eu ver. Isso não é problema, vocês sabem que esse material fica disponível para vocês assistirem depois. Vamos lá, o que nós temos aqui? Nós temos a pergunta da professora Luciane, que a professora Gladys, de alguma forma, a professora Gladys já deu um panorama, você pode fazer isso também, em que ela quer saber como é que se deu esse processo de retrocesso nos Estados Unidos. E da Aline, querendo saber sobre essa disparidade econômica entre brancos e negros, se leva-se em consideração também a questão de imigrantes legais e ilegais. E a Jéssica, trazendo uma pergunta nova. Quais propostas e como nos mobilizar para que não haja mais retrocesso e, com isso, avançarmos? Pois a sensação que dá é que estamos sem saída. Às vezes nos dá essa paralisia, né, Jéssica? Por favor, Fernanda. Obrigada pela pergunta a todos vocês, Aline. Se você observar esse fluxo migratório a partir do século XVIII, XIX, XX, né, eu trouxe ali o primeiro fluxo migratório, que são dos mexicanos. A gente faz a composição dos hispânicos, mas o primeiro grupo são os mexicanos. Depois, no século XIX também, você tem a entrada dos asiáticos, enfim, você tem japoneses, você tem chineses, coreanos e outros grupos. Mas eu quero chamar a atenção essa expansão dos territórios dos Estados Unidos ali para o meio oeste, né? Aquelas áreas ali que vão se aproximando do México. Alguns estados hoje que a gente entende quanto americano, mas eram estados que pertenciam ao México e a outras regiões. Tanto o Alasca também, que não pertenciam aos Estados Unidos. Mas, de fato, você tem gerações de latinos nos Estados Unidos, né? Você tem um fluxo migratório também da Guerra Fria. Muitos cubanos imigraram para os Estados Unidos, fugindo ali do regime de Fidel Castro. E aí, esses grupos de latinos legais, que vão estar dentro, e também misturado com os ilegais, eles vão tecendo uma rede de solidariedade entre eles, onde eles vão trabalhando principalmente no setor de serviços, né? São jardineiros que vão montando empresas, são aqueles também faxineiros que vão montando empresas, trazendo uma rede desse mesmo grupo, né? dos hispânicos. Então, eles vão conseguindo, de fato, entrar em áreas que não demandam tanta escolaridade, são áreas que o próprio americano não quer trabalhar de fato, tá? Quando você está ali na prática, no pragmatismo das coisas, você observa que eles estão ali em serviços, no setor de serviços, e naqueles serviços menos gratificantes ou menos prestigiosos. Então, esse fluxo de migração aí da primeira, segunda geração, eles vão se entreando, né, no cenário norte-americano, e você tem alguns deles que, posteriormente, com esse acúmulo de capital, e não estou falando que o preconceito racial também não recai sobre esse grupo, eles vão atravessando essas linhas também políticas. Você tem senadores hoje, que tem o sobrenome ali que você observa que é Cortez, enfim, que vem ali de uma raiz hispânica, de uma raiz latina. Então, você tem uma entrada, uma presença muito grande desses latinos também no campo político. Agora, não pode se pensar que esses latinos são todos democratas. Você tem essas gerações mais antigas que conseguiram se estabelecer, conseguiram formar fortuna, que hoje tem um endereçamento muito maior para o Partido Republicano, que é o partido de Donald Trump. Enfim, que é o partido que a gente ficou ali mais aclamado pelo Donald Trump. E nessa leitura também você tem um grupo dos asiáticos, principalmente ali com aquela guerra entre que os Estados Unidos sofrem um ataque em Pearl Harbor dos japoneses, mas você tem os chineses que vão migrando, em sua grande maioria, também para os Estados Unidos, e vão abrindo ali, trabalhando no setor de comércio. Você tem vietnamitas, você tem coreanos, que vão trabalhando no setor de comércio e vão instrumentalizando essa ideia de trabalho associado à educação. Então, ele já tem também uma objetividade nesse processo de migração. É importante observar que pessoas que migram, e isso não sou eu que estou falando, é a própria ONU, ela traz um perfil das migrações no mundo, mas pessoas que migram para outros territórios geralmente são pessoas que têm um certo acúmulo econômico, são pessoas pertencentes à classe média, são pessoas que têm um grau de escolaridade, uma qualificação do ensino superior e têm um acúmulo econômico, não são pessoas extremamente pobres. É muito difícil você ter uma migração de pessoas extremamente pobres, não que não seja possível, a gente observa mais os nossos irmãos dos países africanos indo ali para a Europa, tá? Aí você tem esse movimento. E alguns da América Central que estão indo para o México para entrar nos Estados Unidos pela via ilegal. Mas todos eles
quando conseguem adentrar o território norte-americano, eles acabam caindo dessa rede de trabalho formal e às vezes informal, mas no setor de serviço, como faxina, a Uber também, que é uma possibilidade, uma das primeiras portas de entrada, setor de cuidados também, você tem essa entrada dos latinos, né? E aí, como eu trouxe para vocês, esses primeiros latinos que vão se estabelecendo, vão criando famílias, os seus filhos possivelmente vão tendo chances melhores que os seus pais. Então, você tem ali pessoas que vão entrando, de repente, para instituições policiais, instituições militares, e aí esse grupo se torna mais conservador, porque entende que essa nova geração de migrantes, e esses que estão vindo pelo México, pela via ilegal, são pessoas que estão trazendo a criminalidade. São estereótipos, tá? São estereótipos que vão sendo construídos em relação a esses imigrantes, e são estereótipos que são construídos por pessoas brancas, né? Pessoas brancas vão tendo essa leitura que esse grupo que está vindo a posterior é um grupo que vai criar uma série de problemáticas, que vai fazer com que a rede de proteção social, ou o Estado-providência, se a gente pode pensar assim nos Estados Unidos, ele começa a fracassar. Então, você tem que observar por grupo e também por geração. Mas como eu mostrei nos dados anteriores ali, o grupo menos privilegiado, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista educacional, é a população negra, afro-americana. Em segundo, você tem a população hispânica e, em terceiro, você tem a população asiática já disputando com a população branca tanto a questão da escolaridade, como a gente viu nos gráficos anteriores, quanto a questão de renda também. Então, os asiáticos ali fazendo recorte por grupos, chineses, enfim, entre coreanos, você tem um grupo ali que está conseguindo ter um acúmulo de renda, um acúmulo econômico e um acúmulo também de capital. Então, observando por grupo, a gente pode dimensionar a questão também do racismo. Então, do ponto de vista do racismo estrutural, do ponto de vista do racismo institucional, o peso é muito maior ainda para pessoas negras. Para pessoas negras, essa mácula vai ser pior. Se a gente trouxer, eu não tenho dados aqui, mas se a gente começar a observar do ponto de vista da interseccionalidade da Kimberly Crenshaw, e você trouxer a questão do gênero, da raça, da etnicidade, da idade e outros mais, você vai ter um somatório de um grupo ainda minoritário nessa cadeia de disparidades raciais. Se a gente fizer aquela leitura interseccional, que eu consigo afunilar essas questões mais de assimetria. Tá? Então, mais ou menos isso, acho que eu consigo balizar a pergunta e responder. Então já também eu posso complementar? Sim, por favor. Só para dizer que no caso de riqueza, como a Fernanda já falou, normalmente quando você lê essas estatísticas, pode ver, normalmente, sim, brancos têm mais riqueza, depois o grupo asiático e depois as pessoas baixas são negros e latinos, ou latinos e depois negros. Mas também eu acho que é importante para falar sobre as diferenças entre esses grupos, porque para dizer um grupo latino, mas quem é? Então, você deve ver aqui também, como a Fernanda falou, que o grupo o grupo latinos ou Latinx são cubanos, que têm muita riqueza, mas também tem esse tema de tom de pele, porque dentro desses grupos, os latinos com tom de pele mais escuro têm mais riqueza e também, menos riqueza e também menos renda. E você pode ver também dentro do grupo de asiáticos que as pessoas que vêm de diferentes países e também que têm tom de pele mais claro, pode ganhar mais dinheiro, então pode ter mais riqueza também. Então, agora nós precisamos falar sobre a importância de tom de pele também, e também país de origem, quando nós estamos falando sobre desigualdade. Então, só para
complementar. Ou seja, quanto mais próximo do fenótipo branco, menor a quantidade de barreiras, embora as barreiras continuem existindo mesmo para esses grupos, mas estando mais próximo do fenótipo branco, você tem maior chance de ascender, de acumular bens. A Aline dizendo estereótipo que vivemos aqui no Brasil com a vinda de haitianos, venezuelanos e etc. Né? Sim, e dos próprios africanos que chegam hoje no Brasil, como eu disse antes, nem sempre chegam cientes de que estão vindo para um país que mata pessoas negras, um país que é perigoso para pessoas negras, já que a propaganda que o Brasil faz de si mesmo lá fora é outra. Então, às vezes, as pessoas vêm sem ter muita noção. Veja só, eu vou compartilhar com vocês, eu compartilhei o link e estou convocando vocês para assinar o manifesto lançado essa semana pelas organizações negras no Brasil. Está aí o manifesto, e eu já coloquei o link aí, né? Povo Negro Vivo, pelo fim da violência policial e de Estado, nossas crianças e nosso povo negro querem viver, né? E que esse manifesto, o texto também traz a questão da execução de Mãe Bernadette na semana passada e do filho dela há 5 anos atrás, traz também a questão das chacinas. Agosto foi um mês marcado por, pelo menos, 3 grandes chacinas no Brasil, uma no estado de São Paulo, outra no Rio de Janeiro e outra na Bahia. E eu quero lembrar vocês que essa semana nós fizemos um diálogo sobre isso no canal, está aí à disposição. Nós discutimos violência policial entre a esquerda e a direita, diferentes projetos políticos unidos pelo racismo que mata. E aí a perspectiva, o que queremos, né? E as organizações que assinam. Eu estou compartilhando com vocês, já compartilhei o link para que vocês assinem também e fortaleçam o manifesto que as organizações negras lançaram essa semana, exatamente no dia 24, que foi um dia com manifestações por todo o país, a Micaela conseguindo entrar finalmente, com manifestações por todo o país, e 24 também, que é o dia que nós lembramos a morte do grande advogado, grande ativista, Luiz Gama. Micaela Harson, seja bem-vinda, muito Olá, obrigada. não estou ouvindo. Você não está me ouvindo? Nós estamos te ouvindo bem. Está ouvindo agora? Agora Não, sim. estamos te ouvindo bem. Gente, para nós irmos para a nossa última rodada, que é a rodada que a gente vai falar um pouco sobre perspectiva, para a gente também se livrar um pouco dessa angústia, dessa paralisia, mas a gente tem, por exemplo, antes disso, para nos ajudar a respirar, a gente vai ouvir Micaela. Que bom que você conseguiu entrar, minha irmã. Seja bem-vinda, por favor, canta para nós. Obrigada, obrigada. Vou só dar uma ideia da letra da música que eu vou cantar, que é uma das músicas que foi cantada durante a marcha, né? Que tem um espaço muito especial no meu coração, que eu sou de Washington, né? E eu vivi, cresci como criança ouvindo as histórias sobre a marcha que meus avós foram. Minha tia-avó sempre tinha uma placa na casa dela. Eu fui para a Marcha de Washington, né? Então sempre fez parte de minha história, como criança crescendo em Washington. Essa música se chama Keep Your Eyes on the Prize, que é mantenha seus olhos no prêmio, né? Está dizendo segure, segure, não largue essa visão para a liberdade. E vai contando histórias de Paulo e Silas que gritaram e cantaram para sair do prisão, né, da cadeia, e dizendo que a única corrente que a gente aceita é a corrente de mão em mão. A única coisa que a gente fez errado foi de parar de lutar, né? Segure, segure, segure. Mantenha seus olhos no prêmio. Segure.
Paul and Silas bound in jail, had no money for to go there. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on. Paul and Silas began to shout. The doors popped open and they both walked out. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on, hold on, hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on. Well, the one thing we did wrong, stayed in the wilderness much too long. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on. And the one thing we did right was the day we began to fight. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on, hold on, hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on. Got my hand on the freedom plow. Wouldn't take nothing for my journey now. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on. Only chain that we can stand is the chain of the hand. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on. Uau! Uau! Como é sempre bom você aqui conosco, Micaela. Muito, muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Bom, você pode ficar mais um pouquinho com a gente, né? Você pode ficar mais um pouquinho conosco? Ou você tem compromisso agora? Eu preciso. Tá. Você precisa ir? Eu preciso ir. Eu peço desculpas. Então faz mais uma musiquinha para nós antes. Mais uma. More one, please. Mais uma música para nós, por favor. Aí a gente te libera. A gente sabe que você até me falou que está com problemas sérios aí. Por favor. Sim. Então, a grande música do movimento, né? Que é We Shall Overcome, que a gente superar um dia. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace.
We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we'll walk hand in hand someday. Uau! Micaela, ó. O pessoal, a Aline dizendo, a sua voz ecoa sentimentos que me arrepiam, gratidão. Professora Luciane, honrada por esse dia. Maria Sá Xavier, que voz. Aí é o seguinte, gente, mas essa voz passou rapidamente aqui agora na tarde do canal, mas já compartilhei com vocês aí o site dela, o YouTube dela, o Instagram dela. Eu espero que vocês vão lá fortalecer, tá? Se inscrevam, dê o like, sigam. E, Micaela, minha irmã, eu sei que você está com problemas, e a gente deseja que tudo corra bem com a sua amiga. Obrigada. Vá lá, vá cuidar da sua amiga, vai cuidar das suas questões, mas volta, tá? E bom te ver, eu vi que você estava com bom te ver também. Saúde. Bom demais te ver bem, com a voz potente de sempre, minha irmã. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Cuide-se bem, nós precisamos sempre de você, nos revigorando com sua voz, com sua canção. E volte, tá bom? Bom, sim. Eu vou te chamando. O dia que você puder vir, você fala, tô indo, viu? Obrigada. Tá certo. Obrigada. Tchau. Querida, grande abraço. Abraço. Dei volta. Nós vamos pegar essa última rodada nossa. Depois a gente organiza para o pessoal assistir. Meio trazer assim, será que estamos precisando de nova marcha para dar um wake-up à nossa luta? Visto que, pelos dados aqui apresentados, estamos a voltar e a perder força. A Maria do Rosário, a juventude negra no Brasil e a ganância da elite egoísta em não ceder espaços na economia. É isso, as pessoas estão querendo passo para vocês, nos falando um pouco do que temos como perspectivas e possibilidades. Gladys, você primeiro, por favor. Sim, eu acho que sim, nós podemos fazer mais marchas, mas eu acho que é melhor que nós pensamos sobre como nós podemos combater desigualdades em diferentes maneiras. Então, porque tem essas desigualdades dentro acesso de saúde aqui nos Estados Unidos, também educação, como a Fernanda mostrou, para doutorado tem mais chance de ser doutorado se você é uma pessoa branca,
E também tem uma multidão de desigualdades aqui, brutalidade policial. Então, nós podemos pensar em diferentes maneiras para combater a desigualdade. Por exemplo, se tem escolas que nós temos, escolas onde está muito difícil aprender a história negra, nós negros devemos ensinar a história negra dentro a casa própria, mas também para nós devemos ter mais oportunidades para jovens negros aprender a história negra, como no passado com os Freedom Schools e também com diferentes grupos da comunidade. Então, nós precisamos pensar além do Estado, ou além da escola pública. Eu acho que este é algo que a comunidade própria deve fazer, em termos de educação. Então, porque quando eu cresci e era uma criança, também não tem muita história, ou não era muita história negra dentro minha escola, mas dentro minha casa. Meu pai, ele me ensinou muito sobre a história negra. Também minha mãe e minha avó. Então, este só é um exemplo. Mas nós precisamos ser mais criativa para pensar além do Estado, como o Black Panther Party, e também como grupos como Black Lives Matter, para ter soluções para a nossa comunidade, onde nós não precisamos depender do Estado. Então, claro, o Estado tem um papel, especialmente em termos de saúde e coisas assim, mas também é um momento diferente, porque nós podemos, a situação hoje é diferente, como nós não estamos lutando para direitos civis na mesma maneira que o passado. Claro, pode ver que nós estamos pedindo direitos aqui, mas eu acho que nós podemos usar grupos como o Black Panther Party e outros como exemplos que nós podemos fazer dentro da comunidade. É isso, acho que tá travando para vocês ou só para mim? Tá travando para vocês? Sim, sim. Tá travando um pouquinho? Eita. Sim. Como a Fernanda disse, né, a potência da voz da Micaela nos deu uma pequena desestabilizada na rede, mas aqui estamos nós e outras pessoas entrando aí. Depois a gente junta os dois vídeos em um só, para que a gente possa colocar à disposição para as pessoas o vídeo completo. Mais pessoas entrando aí, voltando aí de Angola, o Ender da Venezuela, a Rejane diretamente da Alemanha. Que pena, gente, que pena que a gente teve esse probleminha técnico, mas são completa. Fernanda, por favor. Obrigada, Silvani, por poder fazer esse adendo. Maria do Rosário faz uma pergunta muito pertinente também para o campo brasileiro. Eu já chamo a atenção que a nossa fundação, enquanto república, já é um tanto quanto problemática no espelho comparativo com os Estados Unidos. Perceba que quando há a gestação da república no Brasil, com o fim da escravidão, com a abolição da escravidura, ela é dada do alto para baixo, ou seja, é uma elite brasileira que vai fazer essa concepção de república. A gente pode trazer até uma elite mais industrial, mais voltada para as fábricas, em contraposição à elite agrária. Perceba que nosso próprio Código Penal, quando a gente vai ali para as políticas públicas de segurança, ele vai colocar a lei da vadiagem
invadir propriamente ao ex-escravo. Então, são homens e mulheres negros que estão lançados à sua própria sorte, então estão vagando pela rua e estão sendo encarcerados pela polícia e depois, posteriormente, ou mortos, nesse mesmo assimetria. Então, chama atenção para um dos fundamentos do nosso contrato social, que a gente pode chamar dos políticos, né, dos teóricos da ciência política, que vão falar do contrato, né, as teorias contratualistas, onde você prevê a ideia do pacto entre o homem e o Estado, entre o cidadão e o Estado. Perceba que nós, pessoas negras, fomos escravizados e, posterior à escravidão, mesmo com a abolição, nós não somos lidos enquanto pessoas, somos lidos enquanto peças, né, dessa engrenagem do capital. Então, uma parcela dessas pessoas vai ser introduzida no mercado de trabalho de uma forma subjacente, recebendo muito menos por conta da cor e o legado da escravidão, e uma outra parcela vai ser morta ou encarcerada. Então, perceba que o contrato racial, na verdade, o contrato social é um contrato racial, como diria Charles Mill, ou seja, esse pacto não é dado de forma igualitária. Esse pacto só ocorre para pessoas brancas, que vai produzir esse genocídio da juventude negra no Brasil. Outro patamar que a gente precisa observar aqui, principalmente na mirada brasileira, a ausência de consciência racial vai prevalecer não só nas nossas relações sociais com os brancos, mas nas nossas relações individuais e coletivas. O que eu estou traduzindo isso aqui? Quando você pensa nas instituições, eu estou chamando a atenção que as instituições políticas ou sociais, militares, elas são formadas por pessoas, e essas pessoas têm crenças, ideias e valores. Esses valores são adquiridos também historicamente. Então, esse privilégio branco, essa ideologia de que pobre é sempre preto e que preto precisa ser morto ou precisa ser algemado, enfim, que mulheres negras são fortes, entre outros estereótipos e estigmas que são construídos ao longo do tempo. Tudo isso somado, a gente observa que as instituições passam a se comportar desse formato racista. Então, perceba que o Estado é racista e as instituições que ele vai formular são todas elas racistas. Então, a grande mirada também desse processo é a entrada majoritária, não só representativa, majoritária de pessoas pretas em áreas estratégicas de poder. Por quê? Só com pessoas negras em áreas de poder, pensemos majores negros, não só policiais, soldados e cabos negros, só com a entrada dessas pessoas nessas instituições é que a gente consegue, de fato, produzir uma agenda negra, ou seja, uma ideia de relação de poder, onde você tem uma ofensiva maior quando você tem uma costura de pessoas negras dentro dessa engrenagem. Então, a elite, de fato, ela vai lucrar, principalmente a elite brasileira, porque a gente tem que pensar nesse acúmulo de capital que foi gerado pela escravidão. Você tem uma elite agrária no Brasil, de terras, e você pega os sobrenomes, todas elas foram pessoas que ou vieram de Portugal pobres, ou chegaram aqui no Brasil, escravizaram pessoas negras e conseguiram acumular pecúlio. Posteriormente, foram se lançando para a compra de terras ou foram se lançando para a construção de fábricas e indústrias. Há uma aclamação no Brasil do imigrante europeu, mas perceba que essas pessoas, ainda que pobres, não sofreram os efeitos do racismo, o efeito cumulativo do racismo. Juntamente com isso, houve um Estado que tutelou, que apadrinhou essas pessoas brancas, estrangeiras ou brasileiros. Então, perceba que todas essas ausências de barreiras fizeram que essa elite, tanto agrária quanto industrial e aí financeira, que a gente se liga ao mercado internacional, ela conseguiu, de fato, acumular essa base material para ser o que a gente conhece hoje, aumentar esse acúmulo de renda. Carlos Razenbalg e Lélia Gonzalez fazem estudos aqui sobre os censos do IBGE e aí, hoje em dia a gente chama do IPE, enfim, mas era o IBGE. Eles vão observando que, tal qual o Estado é racista, o mercado de trabalho também é racista. Então, uma pessoa branca, a gente traz a grada quilomba, não necessariamente ela precisa ser muito boa no que ela faz. Sendo mediana ou pouco aquém, ela consegue sofrer uma mobilidade social. E uma outra pessoa negra com o mesmo grau de escolaridade, com o mesmo cargo, ainda que ela seja excelente, de fato as pessoas negras, como a gente traz o Fanon para discussão, são obrigadas a provar que são muito boas, e aí vão trazendo as doenças psíquicas, ainda que essas pessoas negras comparadas às pessoas brancas sejam excelentes, elas não sofrem esse movimento de mobilidade social. Então, essas pessoas brancas não só conseguem mobilidade social, quanto os filhos dos filhos delas vão acumulando ainda mais riqueza. Então, a gente vai somando isso com capital
social, ou seja, traduzindo, é quem eu conheço que vai fazer com que eu ainda acumule ainda mais renda, os casamentos, e aí a gente traz o Brasil com o mito da democracia racial como se negros e brancos se casassem, tivessem os filhos aí que seriam os morenos, hoje não mais, mas os pardos, enquanto um fruto dessas relações. Mas quando você traz os dados, alguns americanos já têm estudos nesse sentido, desde os 90 até 2000, eles vão trazendo essa quebra de paradigma, mostrando que pessoas brancas se casam entre si, pessoas negras também têm uma tendência a se casar entre si, porque você tem um efeito classe também. Então, essa proximidade com a minha classe social, com o meu território, vai fazer que haja um casamento entre raças e não interracial, como é promulgado aqui no Brasil. E aí, trazendo, parece que é uma relação fora, mas de fato não é. Ou seja, isso vai fazendo que haja um somatório desse acúmulo de renda. E, junto com isso, o processo de estereotipação de pessoas negras. Então, quando a gente traz a própria língua portuguesa, eu falo pivete, jamais você vai pensar numa pessoa, num menino loiro de olhos azuis ou verdes. No imaginário social, você já tem a leitura de uma pessoa negra. Então, perceba que a própria cultura brasileira, que é uma cultura portuguesa, é uma cultura estigmatizante de pessoas negras, vai convencionar essa letalidade, essa barbárie em relação aos corpos negros. Quando eu trago a ideia do contrato racial, eu estou falando o quê? De um Estado democrático de direito, um Estado constitucional, onde todos os cidadãos brasileiros têm direitos e deveres. Mas perceba que o estado de exceção, como diria o próprio Achille Mbembe, em Necropolítica, esse estado de exceção ele vai atuar especificamente, estritamente sobre os corpos negros. Então, o direito de matar, né, essa letalidade, esse deixar viver, deixar morrer, está nas mãos do Estado, mas existe um consenso branco por parte da sociedade civil. Então, ou seja, não há um estranhamento da sociedade como um todo, mesmo daqueles que se dizem antirracistas, em relação a essas mortes negras. Então, perceba que há uma confluência de forças onde eu desumano pessoas negras, eu quebro as epistemologias de pessoas negras, ou seja, elimino essas epistemologias e, com isso, eu crio dispositivos do ponto de vista da lei e do ponto de vista das políticas públicas, deixar viver, deixar morrer. Então, quando a gente pensa nas instituições de segurança pública, quando a gente pensa em políticas públicas de educação, saúde, ali está a necropolítica, ou seja, essas instituições vão obedecer aos anseios, aos pensamentos, às ideias e às crenças dessas pessoas que compõem a sociedade. Então, essas instituições, historicamente, no mundo todo, que eu estou traduzindo aqui, essas instituições são conformadas por pessoas brancas que vão se aliançando, que a gente vai chamando ali de branquitude e consenso branco. Então, só a partir do momento que a gente conseguir desestruturar essa supremacia branca, é só nesse momento que a gente consegue, de fato, criar possibilidades de sobrevivência, e não só sobrevivência, mas de vida da população negra afrodiaspórica. Então, chama a atenção que esse é um processo no mundo todo. Então, a gente precisa, de fato, discutir o que é isso, república, o que é esse pensamento de república, como ele foi formado e como há uma ausência de voluntariedade da participação de pessoas negras e outros grupos. Obrigada. Você trouxe elementos aí que dá para a gente desdobrar em novas discussões, né? Essa questão da branquitude, do consenso branco, como isso faz parte de todo o processo de necropolítica e de destruição simbólica e física da população negra. Gente, eu estou me desculpando mais uma vez com vocês, com o problema técnico que a gente teve. Eu vou ter que reunir os 2 vídeos depois e colocar à disposição do pessoal para nos acompanhando. Tem gente que chegou aqui neste vídeo e não estava no outro, então eu já digo para vocês, isso aqui é só a finalização do diálogo que a gente começou e tivemos um problema técnico, depois vocês vão lá assistir. O pessoal do Renascença Preta, a Francisca Maria, o Antônio Estevão. Bom, é isso, nós estamos encerrando o nosso diálogo de hoje. Muitíssimo obrigada, professora Gladys, muitíssimo obrigada, professora Fernanda, por terem tirado o seu tempo em pleno sábado para estar aqui conosco, dialogando essa pauta, que é muito, muito importante, muito relevante, porque a gente tanto pensa o que provocou a grande mobilização em 1963, o que se desdobrou depois e o que estamos vivenciando no momento. E, como disse alguém, a necessidade de voltarmos a marchar pelos nossos direitos, pela nossa vida, né, por equidade e justiça. Muito obrigada a vocês. Afronautas,
Muito obrigada a cada um e a cada uma. Cuidem-se muito bem. Eu aguardo vocês na nossa próxima transmissão, que provavelmente será segunda-feira. Ainda estou confirmando que a gente vai conversar sobre a questão da execução da mãe Bernadette Pacífico. Acho que é um tema que nós precisamos aumentar a visibilidade, porque exigimos justiça por mãe Bernadette, justiça por cada um e por cada uma de nós. Cuidem-se muito bem, fiquem atentos, fiquem atentas, e a qualquer momento estaremos de volta. Até a próxima.